Graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a bênção de Deus chegue até a sua vida, a sua casa e a sua família. Esse é o meu desejo para você nesse dia. Queridos, eu quero repartir com vocês um texto que está lá em Romanos, capítulo 14, verso 7 ao verso 9. Eu vou fazer um recorte desse capítulo, a partir desses 3 versos, para a gente falar um pouquinho sobre a questão da finitude e o senhorio de Cristo. E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Tem outros textos aí que eu vou ler e eu gostaria de fazer essa leitura junto com você, para a gente poder acompanhar um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Romanos 14, dos versículos 7, verso 7 ao verso 9. A Bíblia diz o seguinte, texto de Romanos 14, do 7 ao 9. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Que Deus abençoe a sua santa palavra lida, que ela venha produzir o efeito desejado nos nossos corações. Nesse capítulo, Paulo está tratando de uma questão, de um atrito entre os irmãos na igreja ali em Roma. E essa igreja do primeiro século ela era formada por convertidos ao cristianismo, que eram judeus, convertidos ao cristianismo, que eram pagãos, os povos gentios, os romanos principalmente, que adoravam vários deuses e se converteram a Jesus e aí adentraram o cristianismo. E aí dentro da igreja, essa igreja do primeiro século, surgiram 2 tipos de crentes: os crentes de origem judaica e os crentes de origem gentílica. E o problema aqui em questão era que os crentes de origem judaica, eles queriam ainda continuar com alguns costumes do judaísmo, mesmo adentrando a essa nova forma de viver dentro do cristianismo, entendendo que Jesus era o Messias. Então eles mantinham ainda os costumes alimentares, ou seja, os alimentos que eram proibidos, eles não faziam uso e só faziam uso dos alimentos permitidos pela lei judaica. Isso criou um atrito dentro da igreja, porque os gentios não tinham esse costume, isso era um costume judaico. E Paulo ele vem nesse capítulo aí, nesses primeiros versos do 1 ao 12, tratando disso para a igreja, para que não houvesse mais esse atrito entre os irmãos, por essa questão. Mas eu quero fazer esse recorte aí, dos versos que eu li junto com você, do 7 ao 9, para a gente falar um pouquinho sobre a questão da finitude da vida e sobre o senhorio de Cristo. Então eu trouxe aí pelo menos 3 considerações iniciais que nós devemos fazer a partir da leitura desses versos. A primeira delas é que nenhum de nós vive para si ou morre para si. Há em Cristo o domínio total da nossa trajetória nesse mundo. Nossos passos eles são contados pelo Pai. Nossas atitudes são provadas pelo Espírito. Lá na Epístola de Tiago, capítulo 4, de 13 a 15, nós vemos que essa pseudo-autonomia que nós sentimos ter, percebemos que temos, ela está limitada pela vontade do Pai. Dá um pulinho lá, vamos dar uma olhada. Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 4, dos versos 13 ao verso 15. Olha o que o texto diz. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros.
Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. O homem, ele não tem domínio sobre o dia do amanhã, sobre o que virá no futuro. O que nós temos nas mãos é o nosso presente, o agora, não o porvir. Mas Deus, ele tem o porvir. Deus, ele não se limita a esse tempo do cronos, do relógio ao qual nós estamos presos, porque Deus está no tempo kairos. Deus, ele vê todas as coisas com apenas um olhar. Passado, presente e futuro estão diante dos seus olhos. Então nós entendemos aí que Cristo é soberano em todas essas coisas, no viver, no morrer. A segunda coisa é que Cristo, ele foi o primeiro a inaugurar essa condição de sermos do Senhor na vida e na morte. Cristo, ele morreu, tornou a viver, ou seja, ressuscitou, para mostrar que nele nós vamos morrer e tornar a viver também. Apocalipse capítulo 1, verso 5, diz que ele é o primogênito entre os mortos. Ou seja, Jesus inaugurou o caminho pelo qual nós iremos passar, assim que a finitude da vida nos alcançar. E essa finitude, a terceira consideração é que essa finitude, ela está diante de nós todos os dias. Todos os dias, aqui ou ali percebemos a finitude da vida. Você perde um ente querido, você perde um vizinho, você perde um colega de trabalho, e aí você percebe a realidade da morte, a realidade da finitude, que essa vida ela tem um fim. Às vezes, no dia a dia e no correr das obrigações e das tarefas, isso passa desapercebido para nós, né? Há muitas pessoas que vivem que parece que vão viver uma vida eterna aqui na Terra. E não é verdade. A finitude ela está para todos os seres humanos. Eclesiastes 12:7 diz que nós vamos voltar ao pó, do pó que nós viemos, através do ato criador do nosso Deus, em que ele separa ali o barro, na narrativa em Gênesis, da criação do homem, e ele faz aquele boneco, ele sopra fôlego da vida nas narinas daquele boneco, e aí nós temos o ser humano. Esse ser humano, ele um dia ele vai voltar também ao estado imaterial, ou seja, essa matéria ela vai ser desprendida do espírito, e a Bíblia diz que o espírito ele vai voltar para Deus que o deu, e o pó vai voltar ao pó. Então, diante desses três fatos, a gente entende, né, que nós somos finitos e que nós pertencemos ao Senhor. Essa vida vai ter um fim. Pedro, ele compara essa vida a uma planta. Se a gente olhar a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 24, convido você a dar um pulinho lá. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 24. Pedro ele faz o seguinte: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Pedro está nos comparando a uma planta em que ela tem o seu período ali de dar a sua flor, de florescer, mas que ela seca, ela cai a flor. Ou seja, nós temos uma vida que está aí envolta à finitude. Jó também declara que o ser humano é de poucos dias. Se você der uma olhadinha lá em Jó capítulo 14, verso 1 e verso 2,
você vai ver o que Jó lhe fala sobre a vida. Ele diz aqui no verso 1, verso 2 do capítulo 14 de Jó: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Ou seja, Jó ele entendia bem a questão da brevidade da vida, a questão da finitude que está diante de nós. Há outro personagem bíblico também que trabalhava muito bem essa questão de finitude, da vida, que é Davi, o rei Davi. Davi ele compreende essa realidade da finitude. E nós podemos ver isso bem lá no segundo livro de Samuel, capítulo 12, verso 19 ao verso 23. Se você abrir esse texto aí, segundo livro de Samuel 12, 19 a 23, você vai ver Davi naquele episódio em que a criança, filha dele com Batseba, ela adoece e Davi ele se propõe a jejuar, a orar e a pedir misericórdia de Deus pela vida da criança. Mas chega um ponto que Davi percebe que a criança já não estava mais viva, a criança estava morta. E a partir dessa percepção, Davi ele se levanta, ele vai se lavar, ele adora o Senhor. Davi presta louvor ao Senhor, ele vai se lavar e ele volta às suas atividades normais. Então, enquanto havia esperança de vida, Davi ele lutou pelo seu filho, jejuou, se humilhou, clamou, fez o que deveria ter sido feito. Mas a criança partindo, ele reconheceu que a finitude, mesmo que prematura aos seus olhos, alcançou a vida daquela criança. Então Davi se dispõe a voltar à sua caminhada, sabendo que um dia também a finitude irá alcançá-lo. Ele diz isso no texto: olha, ela não poderá voltar a mim, mas eu é que vou até ela. Então ele sabe que um dia também a finitude irá alcançá-lo, assim como vai alcançar todos nós. Então a finitude é uma realidade que nós não temos como escapar. O que nós devemos fazer então? Separei algumas direções aqui para a gente poder raciocinar juntos sobre essa questão da finitude e sobre o que devemos fazer diante da finitude. A primeira coisa, nós devemos permitir ser curados por Deus. O luto, ele é um período de cura para a alma. Nós devemos fugir de pensamentos de autodestruição, de desequilíbrio mental, de enfermidade mental e ocupar a nossa mente com coisas boas, como diz lá Filipenses 4:8. Tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, tudo que for honesto, nisto pensai. O processo da cura, ele se inicia a partir da compreensão da finitude. Certa vez, uma história que eu queria contar para você, o jardineiro ele chegou lá para cuidar do jardim e ele ficou irritado. E ele perguntou: quem arrancou esta rosa? Havia uma rosa que estava no dia anterior, que já não estava mais naquele dia que ele chegou ali para cuidar do jardim. E aí o dono do jardim se aproximou e respondeu: fui eu. E aí o jardineiro se calou. Porque quem é realmente, queridos, o dono da vida? Vamos dar uma olhadinha em Deuteronômio, capítulo 32, verso 39. Lá no Antigo Testamento, livro de Deuteronômio, o capítulo é o 32, o verso é o 39. Olha o que o texto diz: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Deus ele está falando com o seu povo de Israel, através de seu servo Moisés, que ele é soberano sobre todas as coisas.
Deus é o dono do jardim. E Ele pode tirar uma rosa do jardim a hora que Ele bem entender e quiser. Porque Ele é o dono do jardim. Nós somos apenas jardineiros que cuidamos de nós, cuidamos dos nossos queridos, nossos filhos, da nossa família, mas não somos o dono do jardim. Então nós devemos permitir ser curados por Deus, a partir da compreensão que Deus é soberano, que Deus é o dono do jardim, que Deus é controlador de todas as coisas. A segunda coisa que eu gostaria de pensar com você é que devemos aceitar a realidade da perda e que a perda, ela bate o nosso espírito. Não há ninguém que fique feliz por sofrer uma perda de um amigo, de um parente, né? De um colega de trabalho. Isso é normal. O salmista lá no Salmo 42:11, ele fala sobre essa questão de abatimento de alma. Vamos dar uma olhadinha. Salmo número 42, verso 11. Ele diz assim: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ou seja, o salmista ele reconhece que mesmo diante do abatimento de espírito, ele teria motivos para louvar a Deus. E nós louvamos a Deus pelos seus feitos em nosso favor. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é e louvamos a Deus pelos seus feitos em nosso favor. Então o salmista ele estava declarando o seguinte: olha, mesmo eu estando abatido, eu tenho razões para louvar a Deus, porque Deus tem feito algo em meu favor. E Deus vai continuar fazendo algo em meu favor. Então o salmista, ele entende que essa realidade da perda, ela traz abatimento, ele estava ali vivendo isso, mas que a esperança dele estava no Senhor. E nós devemos depositar nossa esperança também no Senhor. A terceira coisa que nós devemos fazer é buscar em Deus forças para continuar a vida. E aí a gente vai lá para Isaías capítulo 40, verso 31. Isaías 40, 31, um verso bem conhecido, né? De muitos, diz o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então a esperança que nós depositamos no Senhor, essa confiança, essa esperança, ela nos faz renovar as forças. E gente, para que a gente renova a força? Para fazer o que realmente está falando o texto: subir com asas de águia, correr e não se cansar, caminhar e não se fatigar. Ou seja, continuar vivendo a vida. Mesmo diante da finitude, da perda, do luto, nós devemos continuar vivendo a vida. Porque Deus tem um propósito para nós aqui. E eu queria lembrar você do texto lá em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, que diz que para tudo Deus tem um propósito, há todo um propósito debaixo do céu. Então, se nós estamos aqui, é porque Deus tem um propósito para a nossa vida e nós devemos continuar a vida segundo esse propósito de Deus para nós. O dia que acabar esse propósito, para mim, para você, Deus ele vai nos recolher para si. Então temos um propósito e aí devemos continuar a caminhada. Devemos esperar no Senhor, confiar no Senhor, renovar as nossas forças no Senhor e continuar caminhando. O quarto e último ponto reflexivo aí
é que nós devemos nos lembrar que mesmo na vida ou na morte, pertencemos ao Senhor. E isso é o que importa para nós. Gente, o céu nos aguarda. A vida eterna nos aguarda. O que Deus preparou para nós é muito maior do que nós podemos imaginar. Vamos dar um pulinho lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Vamos dar uma olhadinha o que o texto ele nos fala acerca disso que eu falei para você, do futuro, das coisas que Deus preparou para nós. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A vida eterna será uma vida incomparável ao que a gente tem aqui diante dos nossos olhos, que a gente tem nesse mundo. Se você pensar agora quais são as melhores coisas dessa vida, a melhor coisa dessa vida é eu ter bastante dinheiro numa conta bancária ou comigo e ter bens e ter um bom carro, uma boa casa e poder viajar, conhecer o mundo. Para mim essa é uma coisa incomparável, é muito bom. Quero dizer para você que as maiores riquezas desse mundo, as coisas mais preciosas desse mundo não se comparam com a eternidade com Deus. Elas não vão se comparar. Eu já ouvi de muitos pregadores a seguinte expressão: olha, quando a gente chegar no céu, a gente vai dizer, por que eu não vim para cá antes? O que eu estava fazendo lá naquele mundo? Porque será algo grandioso para nós. Então nós devemos lembrar que mesmo na vida ou na morte, nós pertencemos ao Senhor. E o Senhor preparou para nós mansões celestes para passarmos a vida eterna com Deus. Aí nós concluímos, queridos, que a finitude um dia ela vai nos alcançar. E aí nós vamos entrar no processo de luto e da cura do luto. Porém, no Senhor e com o Senhor, nós passamos por todas essas coisas. Temos da parte de Deus um grande ajudador. Se você está vivendo processo de luto, perdeu o seu ente querido, como eu também perdi, como muitos perderam, entenda isso. Nós não caminhamos sozinhos. Nós temos um grande ajudador. E é o último texto que eu gostaria de ler com você, que é João, o Evangelho de João, capítulo 14, verso 16 e 17. João 14, verso 16 e 17, ele diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, passa a habitar em nós o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito, ele nos consola, ele nos conforta, ele nos ajuda em todas as situações e também na caminhada do luto, para que haja cura nos nossos corações. Portanto, nós não estamos sozinhos. O caminho do recomeço, ele é um caminho de companhia total e completa do Espírito Santo. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus cure o teu coração, que Deus retire de você
qualquer resquício de medo, de angústia, de abatimento de alma, de intranquilidade, mas que Ele possa te dar um espírito de ousadia, um espírito de coragem, para você continuar vivendo nesse mundo, nessa caminhada, dentro do propósito de Deus para a tua vida. Não se esqueça disso. Buscamos ser nesse mundo a semelhança de Cristo. O desejo de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, em nome de Jesus.